Agora temos informações com a nossa reportagem ao vivo aqui no Jornal da Manhã, porque com o novo tarifaço imposto por Donald Trump, frigoríficos brasileiros avaliam se vão suspender a exportação de carnes para os Estados Unidos. Beatriz Manfredini explica para a gente esse assunto. É por aí mesmo, né, Bia? É por aí mesmo, Nonato, e a gente tem casos, inclusive, de estados e de algumas localidades que já decidiram pela suspensão. A gente conta tudo agora para vocês. A informação, ela chegou pela agência Reuters, que ouviu Roberto Perosa, o presidente da Associação Brasileira de Carne Bovina, que disse justamente que a associação, então, está fazendo essa avaliação e que alguns frigoríficos pararam para pensar se devem continuar fazendo essas exportações ou não a partir dessas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, que entram em vigor no dia 1º de agosto. É interessante a gente dizer que os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina aqui do Brasil, atrás apenas da China. De acordo com dados, por exemplo, do Ministério da Agricultura e de outras entidades também que fazem esse balanço, atualmente os Estados Unidos importam 12% de todo o volume que o Brasil vende para o exterior e a China leva 48%. Então quase metade. Alguns frigoríficos e algumas entidades e sindicatos da área dizem que é possível, né, que esses frigoríficos procurem cada vez mais os países asiáticos para tentar, então, fazer essa compensação, porque talvez, então, não compense mais esse envio dessa produção para os mercados norte-americanos. Claro que para falar desse assunto a gente veio até um supermercado aqui em São Paulo, contar um pouco para vocês dessa história, mas as carnes bovinas, elas devem ficar mesmo mais caras no bolso dos consumidores norte-americanos, inclusive. Pelo menos é isso que a própria Associação Brasileira de Carne Bovina diz e também outras entidades que estudam o assunto. Recentemente, lá nos Estados Unidos, houve uma demanda, né, por carne bovina brasileira, de acordo com os dados do comércio. Então, essa tarifa e essa possível escassez do produto para lá, se os frigoríficos realmente suspenderem essas exportações, podem impactar nos preços, os valores das carnes para os próprios consumidores norte-americanos. Isso tem sido um argumento, inclusive, utilizado aqui no Brasil por governantes para tentar, então, negociar essas tarifas. Na terça-feira, frigoríficos do Mato Grosso do Sul afirmaram que suspenderam já essa produção de carne para os Estados Unidos. Inclusive, a gente tem uma fala do secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação lá do estado, o secretário Jaime Verruc. Ele deu uma palavrinha para a gente sobre essa suspensão de alguns frigoríficos por lá. Vamos acompanhar. Nós estamos suspendendo o abate para o mercado americano. Então nós temos produto estocado que deveriam ir ao mercado americano, que não vão mais, e também nós estamos suspendendo o abate. A consequência de tudo isso é um estoque elevado de produto e nós temos que buscar, obviamente, novos mercados. No curto prazo, redução de exportações aos Estados Unidos de uma maneira significativa. A busca de mercado ela é um pouco demorada, a gente não consegue colocar esse produto rapidamente em outro mercado internacional. A consequência seria colocar esse produto no mercado interno sul-mato-grossense e no mercado interno brasileiro. E poderia, obviamente, haver um aumento de oferta e também uma redução de preço. E, na sequência, até uma redução de preço da arroba do boi aos produtores. Por isso que é tão preocupante esse tarifaço. Bom, a gente conversou com a Associação Brasileira de Carnes Bovinas. Eles disseram que não tem uma nota recente sobre o assunto, mas voltaram a enviar para a gente a declaração, então, dada nesta terça-feira, ressaltando que as indústrias brasileiras já decidiram pausar temporariamente a produção destinada aos Estados Unidos, que o setor está atuando para tentar entender como deve redirecionar e reescalonar essas cargas e produção e que vão, claro, procurar ali mercados para então fazer essa compensação e a gente segue acompanhando, Nonato, tudo isso por aqui. Tá combinado, então. Muito obrigado, Beatriz Manfredini. É assunto aqui para os nossos analistas, Luiz Felipe Dávila e Cristiano Beraldo, que estão com a gente nesta manhã. Ô Dávila, ontem eu observava, são vários os setores aí, né, buscando alternativas. Ontem eu observava um representante do setor de móveis e ele dizendo que tem produtor que exporta completamente tudo, 100% lá para os Estados Unidos, vai precisar buscar novos mercados. Aqui na questão dos frigoríficos, cancelando também essas exportações, e a gente viu o representante ali dizendo que pode ser que lá, num curto prazo, a gente tenha uma redução desse produto para o mercado interno.
num primeiro momento pode beneficiar, mas acho que no âmbito geral o problema será maior, com a possibilidade até de demissões se esses mercados não chegarem logo, né, Dávila? É verdade, Nonato. Nós precisamos entender, Nonato, que tarifa é imposto. O governo americano aumentar tarifa aumenta imposto para os americanos. E como disse a reportagem da Beatriz Manfredini, encarece o preço do produto para os americanos. Então não é que só castiga o Brasil, castiga o consumidor americano. Agora, veja como o exemplo de carne é muito específico. Apenas 12% da exportação brasileira de carnes vai aos Estados Unidos. Você realocar 12% dos seus produtos para outros mercados ou aumentar a oferta no mercado interno faz todo sentido. Agora, e se você é um produtor de suco de laranja nos Estados Unidos, que aí sim 70% da laranja que eles exprimem nos Estados Unidos para fazer suco depende do Brasil. Não tem como realocar 70% da exportação de um produto em outros mercados. Então, por isso que é preciso olhar setor a setor. Cada setor é afetado de maneira diferenciada pelas tarifas de Donald Trump. Mas não esqueçamos, tarifa é imposto e os americanos veem os preços subirem de uma forma nunca vista por causa dessa guerra tarifária do presidente norte-americano. Beraldo, aproveitando até essa fala do Dávila, né, e o que muitos analistas e os representantes dos setores mais afetados estão dizendo que é uma relação mesmo de perde-perde, porque não é só o Brasil que vai perder nesse sentido. Será que os Estados Unidos também vão encontrar um novo mercado, né, tão rápido, fornecedores ali, para substituir boa parte desses produtos que vão ser afetados por essas tarifas? A substituição acontecerá. O problema é a que preço, porque a produção mundial de carne, por exemplo, ela se dá conforme a demanda. Então, o Brasil terá que encontrar novos mercados e outros mercados, outros produtores mandarão suas produções para os Estados Unidos. Você tem impacto logístico, tem toda uma lógica que precisa ser adequada para que o mercado se reequilibre. Mas esse reequilíbrio vai acabar acontecendo. Agora, nesse aspecto da produção de proteína animal no Brasil, a gente precisa lembrar que esse é um setor que é o retrato do que foi as administrações passadas do PT. Houve uma concentração gigantesca na área de frigoríficos, o pecuarista está completamente pressionado no Brasil, ele não tem opções para quem vender, e essa concentração de mercado ela foi financiada a partir do uso do dinheiro do BNDES. E essa expansão internacional que houve, que colocou o Brasil nessa posição do maior exportador de proteína animal, na verdade, ela beneficia um grupo empresarial que foi condenado porque confessou ser práticas de corrupção, mas que hoje tem ainda no governo brasileiro o seu maior porta-voz. Essas comitivas, essas viagens internacionais feitas pelo presidente da República são justamente no sentido de abrir novos mercados para esse mesmo grupo empresarial. Então, certamente o Brasil, a partir da presidência da República, vai se mexer para resolver esse problema pontual. Por quê? Porque é um problema que atinge uma relação pessoal do presidente. Agora, os demais que vão ali na competência, na competitividade, na luta diária para conseguir novos mercados, esses aí estão lascados.